Olá, é um prazer te ter aqui. Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe Salazar. Há alguns anos trabalho exclusivamente com desenvolvimento pessoal e espiritualidade, por meio de ferramentas terapêuticas, energéticas e oraculares. Nesse quadro que se inicia hoje, eu pretendo trazer reflexões que eu acho interessantes com base naquilo que eu observo no meu dia a dia e no meu trabalho. Acredito que em algum momento da sua vida você já conviveu com uma pessoa que tem extrema necessidade de ser o centro de tudo. A pessoa não consegue enxergar nada além de si mesma. Ela sempre sofre mais, ela sempre tem uma história mais impactante, sempre tem algo mais dramático para contar. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas conviver com uma pessoa assim pode ser extremamente danoso. Quem é seguro emocionalmente até consegue se proteger, mas para aqueles que são inseguros, sensíveis e até mesmo dependentes emocionais, estão extremamente expostos. E é aí que mora o perigo. Eu atendi um cliente que vivia exatamente esse padrão. Ele se dedicava, ele se doava, mas não era reconhecido. Em um certo momento, essa pessoa pediu ajuda para ele. Ele se dedicou, deu o máximo de si, deu o melhor de si. E quando as coisas deram errado, o cliente recebeu toda a culpa. Ele recebeu uma responsabilidade que não era dele, um peso que não era dele. E isso gerou ansiedade e um colapso emocional. Eu quero deixar uma coisa muito clara aqui agora. Ajudar não é salvar o outro. Ajudar não significa resolver o problema do outro. A única pessoa que pode resolver o próprio problema é ela mesma. Quando alguém te pede ajuda, você faz aquilo que está no teu alcance e só. O resto não é responsabilidade sua. Um grande exemplo que vimos esses dias foi o caso do rapaz que ficou desaparecido no meio do mato durante 5 dias, depois de ter sido deixado para trás pela amiga. Enquanto ele lutava pela vida, não tinha alimento, não tinha vestimenta adequada, não sabia onde estava e nem para onde ir. O que vimos do outro lado foi extremamente preocupante: indiferença emocional, distorção da realidade. Enquanto pessoas criticavam a postura de deixar alguém para trás numa situação de risco, a resposta foi atacar a aparência de quem criticava. Perceba o nível de desconexão. O assunto era vidas em risco e a resposta, ofensa pessoal. Enquanto procuravam ele, sem saber se ele estava vivo ou não, ela dava entrevistas como se fosse uma celebridade. Repara que não tem uma postura de preocupação real, é uma postura de autopromoção. E mesmo depois que ele foi encontrado, a resposta pública foi se colocar como vítima da situação, responsabilizar ele, como se ele fosse culpado. E isso, para mim, é um retrato muito claro do tipo de pessoa que eu estou falando aqui. É a pessoa que não consegue sair de si nem quando o outro está em perigo. A pessoa que transforma a tragédia do outro em narrativa pessoal. A pessoa que não sustenta, não acolhe e não protege. E é por isso que eu digo, esse padrão é perigoso. Porque a pessoa que se envolve emocionalmente com alguém assim está sujeita a ser sugada, culpada e diminuída no momento em que mais precisa de ajuda. Entenda que não é sobre ela, é sobre o que esse comportamento representa para alguém que está num momento de vulnerabilidade. E o que eu quero deixar muito claro aqui é que conviver com esse tipo de pessoa não é apenas complicado, mas sim perigoso emocionalmente. Porque ela não te sustenta, ela te usa,
ela não te enxerga, ela te absorve. E quando você está vulnerável, cansada, sensível, ela não cuida, ela suga. Por isso, se observe. Observe as suas relações. Observe quem te apoia e quem te drena. Porque se proteger também é um ato de amor próprio. E às vezes o melhor que você pode fazer é se afastar. Se esse conteúdo fez sentido para você, ou se em algum momento você se reconheceu ou reconheceu alguém, deixe o seu like, se inscreva e compartilha, porque tem muita gente precisando ouvir isso. Às vezes um vídeo pode proteger mais do que a gente imagina. Obrigado por você estar aqui e a gente se vê em breve.